Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Nós não estamos transmitindo para o Brasil inteiro, ok? Isso aqui é hoje, apenas hoje que isso está acontecendo, que nós estamos transmitindo para os nossos irmãos na cidade de Feira de Santana, que é uma igreja irmã, nossa igreja, que estão já antes de nós, na mesma caminhada que a gente está de buscar a restauração da igreja, de buscar uma preparação para a volta de Jesus, e estão numa conferência esse fim de semana, e nós estamos servindo a eles hoje, então, com o ministério da palavra, ok? Então, nós vamos continuar mergulhando no livro de Joel hoje. E por que nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo isso, em primeiro lugar, porque nós temos uma convicção no nosso coração. Essa convicção é de que a presença de Deus, ela é o sentido da vida. E ela é o anseio mais profundo do coração humano. Isso significa que a história da humanidade está andando numa direção. Essa direção é a direção na qual, aquele momento, quando Deus virá para habitar na terra plenamente. Apocalipse capítulo 21 mostra aquele momento quando no novo céu e na nova terra, a nova Jerusalém desce do céu para a terra, e Deus vai habitar entre os homens. Ou seja, porque essa passagem é uma passagem que fala sobre o fim da história, a palavra fim significa duas coisas. Pode significar como algo acaba, o fim, mas também significa o propósito para qual algo existe, o fim de algo. Portanto, o fim da história também mostra a consumação do propósito da história. E a consumação do propósito para o qual os céus e a terra existem e a sua vida existe é a habitação da presença de Deus na terra. Esse é o para quê e o porquê de todas as coisas. O porquê de todas as coisas está revelado no Jardim do Éden. Deus, no Jardim do Éden, cria um ambiente onde ele pode passear, ter comunhão com o homem. Então esse é o porquê da história da humanidade. Mas esse porquê também tem um para quê, um para onde a coisa está indo. Apocalipse 21, Deus habitar na terra. Então a origem de todas as coisas se concentra no anseio de Deus de habitar na terra. E o alvo final de todas as coisas se concentra no anseio de Deus em habitar na terra. Sua presença é a origem. Sua presença é o fim, é o destino final. Mas nós sabemos que entre o início e o fim tem o meio, e o meio tivemos problemas. Chama pecado, queda. O ser humano decidiu se rebelar contra Deus e por isso experimentou afastamento da presença de Deus devido ao pecado. Mas quando Deus decidiu trazer a humanidade de volta para esse propósito de conhecê-lo, de estar na sua presença, o meio através do qual Deus trabalhou em prol da redenção, revela que Deus não muda de ideia. Porque o meio através do qual Deus trabalhou para redimir a humanidade, também foi por meio de se fazer presente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Portanto, em Gênesis, no início de tudo, Deus está presente. No meio da história, nos evangelhos, quando Deus vai redimir a humanidade, Ele não manda um anjo, Ele não manda um livro, Ele vem em pessoa. E, no fim de tudo, Ele vem morar conosco. O que isso significa? Significa que a presença de Deus, ela é a origem de tudo. Ela é o fim de tudo, mas ela é o meio através do qual
tudo vai chegar no seu fim. A presença de Deus é o nosso propósito, mas a presença de Deus também é o meio através do qual nós alcançamos esse propósito. Então nós cremos inteiramente que a presença de Deus, ela é o sentido da vida. Mas nós também cremos que a presença de Deus é o anseio mais profundo do coração humano. Por quê? Porque todo o coração humano busca, no fim das contas, somente uma coisa, e essa coisa é alegria ou satisfação ou o prazer. Ninguém consegue fugir disso. Mesmo aqueles que buscam o amor, quando buscam o amor em qualquer nível de relacionamento, o que eles querem não é simplesmente o amor, mas é a experiência de ser satisfeito, alegre e completo no seu interior por ser amado e por amar. E o que acontece é que a nossa Bíblia diz que na sua presença há plenitude de alegria e delícias perpétuas, ou seja, tudo aquilo que o coração humano mais deseja só pode ser pleno na presença de Deus. E por que isso importa? Eu vou te falar por que isso importa. Porque a nossa geração, ela sofre com essas duas realidades. Nossa geração sofre com falta de propósito na vida e falta de preenchimento do vazio interior. Há um senso constante de solidão, dor, isolamento, mesmo quando a vida está indo bem. E nós temos um plano. A gente tem um plano aqui secreto. Tão secreto que a gente conta para todo mundo e até na internet a gente fala. E esse plano poderia ser chamado de vem e vê. Nós desejamos ter um tipo de igreja, um tipo de comunidade, que tem tanto da presença de Deus em cada um dos seus membros, que qualquer pessoa dessa cidade, ou de qualquer outra cidade, ou de qualquer outra nação, que tiver contato com os membros dessa igreja, vai encontrar o sentido da vida e o anseio mais profundo do seu coração. Ou seja, não existe nada mais missionário do que criar um lugar para a sua presença do coração de cada pessoa, e é por isso que nós existimos, amém? É por isso que essa igreja existe, é por isso que cada culto, cada reunião caseira, cada reunião de oração, tudo é por causa disso, amém? E é por isso que nós estamos estudando o livro de Joel, porque o livro de Joel fala sobre algo tremendo. Se você leu o livro de Joel esses dias, você percebeu que tem um assunto nesse livro que se repete muitas vezes, e esse assunto é o assunto da palavra de hoje, que é o dia do Senhor. E por que é importante nós entendermos o dia do Senhor? Porque é no dia do Senhor que Ele vem habitar conosco. É o dia que Ele vem habitar. Então é importante a gente entender sobre esse dia, amém? Tem tudo a ver com o propósito para o qual nós vivemos, nós existimos. Então existem algumas passagens que nós vamos ler no livro de Joel. No seu livreto, se você está usando ele tem umas paginazinhas em branco do lado para você anotar, ok? Então, para você ficar tranquilo. Vai ser difícil você achar o versículo, mas imagina no tempo de Jesus que era um rolo que se abria assim, só vai, varão. Joel 1, versículo 15, diz assim: que dia! O dia do Senhor está perto, vem como força destruidora da parte do Todo-Poderoso. Joel 2, versículo 1 agora. Tocai a trombeta em Sião, e dai alerta no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está chegando, já está perto. Joel 2, versículo 11.
O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu acampamento é muito grande, e quem executa a sua ordem é poderoso, porque o dia do Senhor é grande e terrível. Quem o suportará? Joel 3, versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão. O dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Então, o dia do Senhor é esse tema central do livro de Joel. Você vai ver ele em todos os capítulos, porque ele é como que um elemento que permeia tudo o que está sendo dito. É o dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? Bom, o dia do Senhor é um tema muito importante na Bíblia. O dia do Senhor é um assunto que foi repetido na Bíblia 100 vezes. 100 vezes o dia do Senhor é repetido na Bíblia, sendo que 80 no Antigo Testamento, 20 no Novo Testamento. Então não é qualquer assunto. Quando Deus repete 100 vezes a mesma coisa, possivelmente Ele está querendo dar ênfase, né? Quando você repete para o seu filho alguma coisa, você não está querendo dar ênfase? Então, Deus repetiu 100 vezes para você, filho dele, o meu dia, o dia do Senhor, o dia do Senhor, o dia do Senhor. É sinal que Ele está querendo enfatizar isso para você, dizendo, isso é sério. E é tão sério que no capítulo 2 ele fala, toca a trombeta em Sião. Ou seja, além de o dia ser importante, eu vou pegar um megafone para gritar isso para você. O dia do Senhor. A gente tem um megafone lá em casa, né? Que é bom para dar ordem para as crianças, eu estou querendo começar a usar. Mas quem sabe eu posso trazer aqui para pregar para você também sobre o dia do Senhor, né? Megafones são bons para pregar. Então, o dia do Senhor. O que significa o dia do Senhor? A própria expressão do Senhor, dia do Senhor, ela traz aí muita verdade. Por quê? Porque ele está dizendo que é um dia que pertence a Ele. E por que está dizendo isso? Porque existe uma diferença entre o dia do Senhor e os demais dias. O dia do Senhor, ele é como que um ponto cronológico na história. Ele é um ponto para onde a história está indo, apontando. Por exemplo, se você quer entender o livro de Apocalipse, você precisa entender esse ponto cronológico da história, porque te ajuda a compreender o livro como um todo. Se você quer compreender as demais profecias bíblicas, você precisa compreender o dia do Senhor, porque ele te ajuda nesse entendimento. O dia do Senhor significa que é um dia que pertence a Ele. Mas os outros dias não pertencem a Deus? Deus não é soberano sobre tudo? Sim, Deus é soberano sobre tudo. Mas existe uma diferença entre o que vai acontecer no dia do Senhor e o que acontece nos outros dias. E por isso nós poderíamos dizer que os dias que nós estamos vivendo, que na Bíblia é chamado de esta presente era, a era presente, também pode ser chamado de os dias dos homens. Entende? Os dias dos filhos de Adão. Deus é soberano sobre tudo, e ponto final. Todos os dias estão no controle dele, e ponto final. Mas existe uma maneira que Deus está administrando a história, desde a queda da humanidade. Existe uma maneira que Deus está administrando a história, e essa maneira vai ser alterada no dia do Senhor. O que eu quero dizer com isso é que tem uma normalidade no dia a dia que não vai continuar sendo assim no dia do Senhor. E qual é essa normalidade? É a paciência de Deus. Em Pedro, na epístola de Pedro, existe um questionamento sobre o dia do Senhor. 2 Pedro capítulo 3. Eles questionam que o dia do Senhor, pessoas questionavam na geração de Pedro que o dia do Senhor estava demorando. Inclusive nessa porção das Escrituras, que vem aquele verso que todo mundo conhece, que um dia para o Senhor é como 1000 anos é como um dia. Pois bem, nesse contexto, ele explica
por que o dia do Senhor não chegou ainda? Sabe qual é a resposta que ele diz? Porque Deus é paciente para convosco, não querendo que nenhum de vocês pereça, mas que todos possam se arrepender. Então, o motivo pelo qual o dia do Senhor não chegou, biblicamente, é por causa da paciência de Deus, que tem uma conexão muito forte com a misericórdia de Deus. Então, os dias que nós estamos vivendo são dias de misericórdia. Algumas vezes nós vemos coisas difíceis acontecendo na história da humanidade, como uma catástrofe, por exemplo, e nós nos questionamos onde está o Deus de amor quando essas coisas acontecem. E a pergunta está errada, porque não é onde está o Deus de amor quando essas coisas não acontecem, perdão. A pergunta é: onde está o Deus de santidade quando essas coisas não acontecem? Por que que o pecado não é imediatamente punido quando acontece? Por que que nós temos somente alguns momentos de forte juízo na terra? Como, por exemplo, o dilúvio. Por que que somente alguns momentos na história houveram essa ação? Porque Deus é paciente para convosco. Ou seja, não é que Deus não vai punir o que você está fazendo. Não é porque você não foi punido ainda que Deus não vai punir. A questão é que existe uma bidimensionalidade no caráter de Deus. Ele não é bipolar, mas tem duas dimensões. Paulo diz: considerem a bondade e a severidade de Deus. Ele é bom e severo. E ele não suprime um atributo para exercer outro. Ou seja, quando Deus exerce juízo, ele não deixa de estar sendo um Deus de amor. E quando Deus ama, ele não deixou de ser o Deus que também exerce juízo. A questão é que em alguns momentos da história, um aspecto do seu caráter está enfatizado, em outros momentos da história, outro aspecto está diante do holofote. No dia do Senhor, o que vai estar sendo demonstrado, abertamente manifesto, é a soberania de Deus, sua autoridade, seu juízo, seu padrão de santidade diante de tudo o que acontece. Ou seja, no dia do Senhor, tudo aquilo que Deus aprova, ele vai deixar bem claro que ele aprova. Tudo aquilo que ele reprova, ele vai deixar bem claro que ele reprova. Hoje em dia, existe confusão na cabeça das pessoas. É tudo meio cinza na cabeça da nossa geração. Porque parece que Deus aprova muitos comportamentos que acontecem porque ninguém é punido. E não só isso, mas parece que Deus não está nem aí para quem anda em santidade e busca a Deus. Porque muitas dessas pessoas também não são abençoadas, se dão mal muitas vezes na vida. Então você tem um questionamento: por que que aquilo que é bom, belo e verdadeiro nem sempre é louvado e beneficiado? E por que que aquilo que é mal, aquilo que é mentira, aquilo que não é digno, por que que isso muitas vezes impera? É porque Deus é paciente com todos nós, não querendo que ninguém pereça, mas que todos venham se arrepender. Mas isso não vai durar para sempre. Deus tem um dia onde ele vai tomar, de repente, ele vai começar a mostrar como ele pensa. E como ele pensa? Existem esses dois aspectos. Existe o aspecto de como Deus aprova e como Deus reprova. Por isso, na Bíblia, nós temos o dia do Senhor com dois termos
ele é o grande e terrível. Por quê? Grande e terrível. Grande porque haverá uma aberta manifestação daquilo que Deus aprova. Então tem uma grandeza, uma beleza nisso. Mas vai ter uma aberta manifestação daquilo que Deus reprova. E vai ser terrível. O dia do Senhor é grande e terrível. Em Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. A partir do versículo 1, essa passagem é aquela passagem que Jesus, na sinagoga, em Lucas capítulo 4, ele abre para ler. E aqui está onde ele leu. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Então, primeira coisa que você tem que ver aí é que tem a palavra evangelho no Antigo Testamento. Quem acha que evangelho é um negócio que começou no Novo Testamento, quem acha que o Antigo Testamento tem só lei e o Novo Testamento só graça, não entendeu nada. Porque a lei e a graça convivem desde o início. E nessa passagem, Isaías está não só falando da graça, está usando o termo evangelho. Está dizendo que sobre ele o Espírito estava para proclamar o evangelho. E obviamente ele está aí trazendo a profecia messiânica, falando sobre como Jesus viveria. Então ele diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos oprimidos. Enviou-me para restaurar os de coração abatido, e a proclamar liberdade aos cativos, e a pôr os presos em liberdade. Olha só agora. E proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O que é o ano aceitável do Senhor? É o ano do jubileu. É o ano quando dívidas são perdoadas. Mas você também tem o dia da vingança. As duas realidades andam juntas no Evangelho. Um dia de perdão e libertação e um dia de vingança e punição. As duas realidades fazem parte do Evangelho. E a unção que estava sobre Isaías, e a unção que estava sobre Jesus, e a unção que está sobre a igreja para pregar o Evangelho, não é de pregar meio Evangelho, de um Deus só de amor, ou de um Deus só de punição, mas é para considerarmos a bondade e a severidade de Deus. As duas realidades estão unidas nesse termo, o dia do Senhor. Então, o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é esse momento onde Ele abertamente vai manifestar a sua opinião sobre tudo. E sua opinião sobre tudo tem a ver com aprovar aquilo que é louvável, aquilo que é do seu reino. E reprovar tudo aquilo que não é do seu reino, que não tem a ver com o seu caráter, que não se adequa ao seu padrão. Esse é o dia do Senhor. É isso que Deus vai fazer nesse dia. A questão é que talvez você pensa que o dia do Senhor é o dia do juízo. Mas o dia do Senhor é mais do que apenas o dia do juízo. É um dia de juízo, mas não é só o dia do juízo final. O dia do Senhor, ele tem várias maneiras de ser percebido nas Escrituras. Em Joel está entendendo que o dia do Senhor, em primeiro lugar, é o fato de que houve uma destruição agrícola, uma destruição por causa dos gafanhotos, e houve uma crise econômica. Como que essa crise econômica que Israel está enfrentando no livro de Joel, como que essa crise pode ser o dia do Senhor? Porque veja, essa é a primeira parte do livro de Joel, capítulo 1. E aí lá no versículo 15, se eu não me engano, ele está falando sobre o dia do Senhor, não é isso? Capítulo 1, versículo 15, ele fala do dia do Senhor, no capítulo 1. Ou seja, ele percebe o dia do Senhor já no início. Mas ele está dizendo que esse dia do Senhor é a vinda do Messias? É o estabelecimento do reino? Não. O dia do Senhor aí é o fato de que eles estavam sendo
punidos pelos seus pecados. Ou seja, abertamente Deus estava manifestando a sua opinião sobre a maneira de Israel andar em pecado. Isso acontecia sempre? Não, mas aconteceu naquele momento. Porque aconteceu naquele momento, então Joel está percebendo que os elementos do dia do Senhor estavam acontecendo naquele momento na história. Não é que ali se cumpriu todo o dia do Senhor, mas que a verdade, o Espírito, a realidade que está presente naquele dia que Deus vai julgar tudo, se manifestou parcialmente naquele momento, limitadamente naquele momento. Então Joel vê o dia do Senhor ali. Mas Joel vê o dia do Senhor também no capítulo 2. Por quê? Porque no capítulo 2, no versículo 11, quando ele fala do dia do Senhor, e também no versículo 1, ele está se referindo a uma outra coisa. Ele começa falando sobre a crise econômica. Isso é o dia do Senhor no capítulo 1. Mas depois, no capítulo 2, versículo 1 e versículo 11, o dia do Senhor ali está se referindo à invasão dos exércitos babilônicos, levando Israel cativo. Então essa é a segunda vez que ele se refere ao dia do Senhor. No 1 e no 11 do capítulo 2. Como sendo a invasão dos exércitos. Por que que isso ele refere como o dia do Senhor? Porque tanto a crise econômica, quanto isso que está acontecendo, deles serem levados cativos, está conectado com Deuteronômio capítulo 28. Onde diz que quando eles pecassem, Deus iria punir. Mas eles entenderam que essa punição tinha a ver com o dia do Senhor. Então ele sabe que Babilônia invadir, e que Babilônia no contexto óbvio e direto é o Iraque invadir Israel é parte do julgamento e da punição de Deus em relação ao pecado. E depois no capítulo 3, quando ele fala multidões no vale da decisão, ele está aí falando de uma realidade que vai se dar ainda no milênio. Então o que acontece? Por que que nós precisamos entender esses dias do Senhor menores, por assim dizer, esses dias do Senhor pequenos da história? Porque quando nós entendermos eles, nós vamos entender o grande dia do Senhor. Quando nós entendermos os juízos de Deus na história, nós vamos entender os juízos de Deus no fim dos tempos, os juízos que ainda vão chegar sobre a humanidade. Quando nós olhamos para aquilo que aconteceu, nós temos uma espécie de paradigma, de arquétipo para aquilo que vai acontecer. Por isso que nós precisamos entender. Então o que aconteceu? Capítulo 1, crise econômica. Saiba disso. Deus está no controle da história. Crises econômicas não acontecem só por causa de algoritmos, não acontecem só por causa de dinheiro. Isso são os meios diretos que nós vemos. Mas existe a soberania de Deus por detrás de tudo. E cada crise econômica é uma mensagem de Deus nos chamando para perto dele. Porque o que ele diz a partir da crise agrícola econômica, que acontece no capítulo 1 de Joel é: façam uma assembleia solene. Arrependam, voltem para mim. Na crise, Deus nos chama de volta para ele. A crise é o meio de Deus nos chamar de volta para ele. Eu quero que você pense em algo. É bom Deus chamar você para perto dele. É maravilhoso Deus chamar você para estar próximo do coração dele. Mas muitas vezes Deus faz isso por meio de juízos e disciplina. O que são os juízos de Deus? É quando Deus usa os meios menos severos, porque Deus poderia ser muito mais severo. Deus usa os meios menos severos para fazer com que tudo aquilo que impede o amor na sua vida seja destruído. Porque o que Deus quer é que você seja uma pessoa que sabe que é amada por Ele e que ama Ele de todo o coração. Mas tudo aquilo que impede essa experiência de acontecer, Deus vai destruir na sua vida. Posso ouvir um amém? Ai, 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 ai!
O dia do Senhor é o dia que Ele vai demonstrar muito amor por você. Porque tudo aquilo que impede você de ser amado por Deus e de amar a Deus, Ele vai destruir. Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus ciumento, você é a noiva dele, você acha que ele vai deixar as coisas acontecendo, você acha que ele vai deixar os amantes corrompendo o seu coração e você não ser fiel a ele? Não! Você tem livre-arbítrio até a hora que Deus quer. Que a hora que ele não quer, ele fala, você não quer? Eu vou mudar seu coração. Pronto, agora você quer. E aí? Te dei novo coração, o que você faz agora? E aí? Deus não vai desistir de você. Deus não vai desistir da igreja até que Ele tenha uma igreja pura, até que Ele tenha uma igreja santa, e você está inscrito no nome daqueles que Ele falou assim, eu não vou desistir, eu vou correr atrás. Ele vai achar que eu estou querendo mal dele, ele vai até ficar de mal comigo, que nem quando meus filhos podem ficar quando eu disciplino eles, mas é porque eu quero que você conheça o amor. Eu quero que você saiba que eu te amo. É isso que Deus está falando. Então o dia do Senhor é quando Deus entra na história e começa a mostrar o que Ele aprova e mostrar o que Ele reprova, com o objetivo de levar o seu povo a amá-lo cada vez mais. E é isso que aconteceu com Israel. Aconteceu uma crise no capítulo 1. E o profeta disse, façam uma assembleia solene. Que basicamente é, vamos parar tudo e conversar? Vamos parar tudo e conversar aqui? E no meu entendimento, o que aconteceu no capítulo 1 não é um único evento. Eu acho que durou mais ou menos 5 anos o que aconteceu no capítulo 1. Por quê? Porque eu creio que veio primeiro os gafanhotos. Se você ler bem, não é só gafanhoto que veio ali. Veio gafanhoto, mas depois veio seca sobre a terra. Esse é um outro evento, não tem a ver com gafanhoto. Ou seja, vieram os gafanhotos e o profeta falou, façam assembleia solene. Voltem para o Senhor com oração e jejuns. Volta. Eles não voltaram. Aí veio a seca, eles não voltaram. Como eles não voltavam, Deus deu mais uma palavra para o profeta, capítulo 2. E que basicamente ele profetizou, está vindo um exército, façam uma assembleia solene. E eles não fizeram. Deus prometeu que iria restaurar, mas eles foram levados para o cativeiro. A gente sabe na história que isso aconteceu. A gente sabe. Portanto, em toda a história da humanidade, em toda a história da Bíblia, sempre o dia do Senhor, nos seus aspectos negativos, ele faz uma referência direta ao cativeiro babilônico. Nesse contexto aqui, ele está falando sobre a Babilônia ainda invadir. Mas, mesmo depois, sempre o cativeiro babilônico é o aspecto negativo do dia do Senhor na Bíblia. Mas sempre quando, na Bíblia, eles vão explicar o lado positivo do dia do Senhor, eles usam o Êxodo, o momento que Deus trouxe libertação para Israel por meio de grandes sinais, prodígios e maravilhas. Então o que acontece? É que quando você pensa no dia do Senhor, talvez você pensa só em um dia de 24 horas, só em um momento, mas o dia do Senhor não é só isso. O dia do Senhor tem pelo menos 2 dimensões cronológicas. A primeira, e a mais óbvia, é que o dia do Senhor é um dia de 24 horas. É o dia quando Jesus voltar para estabelecer o seu reino na terra. Esse é o dia do Senhor. Mas nós sabemos que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então às vezes Deus pode começar, já viu isso? Que Deus fala com você um negócio esse ano? Daí a 5 anos ele continua falando a mesma coisa. Parece que é uma palavra nova, né? Mas às vezes ele só deu uma vírgula e continuou, porque o jeito que Deus interage com o tempo é diferente. Então, Deus pode enviar um juízo num ano,
e o juízo em outro ano, e uma manifestação em outro ano, e tudo é a mesma coisa. O dia do Senhor é um dia de 24 horas, sim, mas ele também é um dia que vai durar 1000 anos. É o período onde Jesus vai reinar por 1000 anos nessa terra. Todo o período do reino milenar de Jesus é o dia do Senhor, aonde não vai ter essa paciência com o que é pecado e essa tolerância e deixar de reprovar, não, vai ser bem ao contrário. Mas sabe o que é interessante? É que o dia, na mentalidade hebraica, não começa às 6 horas da manhã, não começa no amanhecer, como a gente chamaria do novo dia. O dia, na mentalidade judaica, começa no anoitecer do dia anterior. Antes de Jesus voltar, vai ter um momento de anoitecer sobre a história da humanidade, que nós chamamos de a grande tribulação. E na grande tribulação, gradualmente, Deus vai começar, gradual e progressivamente, mostrar mais e mais o que Ele aprova e o que Ele reprova. Ou seja, quanto mais nós nos aproximamos dos dias da volta de Jesus, mais abertamente vai ser manifesto o que Deus aprova e o que Deus reprova. Vamos colocar em outras palavras. Mais abertamente os juízos de Deus vão começar a cair sobre a terra. E mais intensamente, o maior avivamento da história vai cair sobre a terra. Porque aquilo que Deus reprova em seus juízos vai ser demonstrado, mas aquilo que Deus aprova no avivamento vai ser revelado. O maior avivamento da história da humanidade está para chegar. Por quê? Porque Deus vai abertamente cumprir o que Ele disse em Joel e que não foi plenamente cumprido em Atos. Quando Pedro disse que aquilo era o que havia sido dito pelo profeta Joel, ele não estava dizendo que era o cumprimento total, não. O derramar do Espírito Santo, profetizado em Joel, ainda precisa de um cumprimento pleno, e ele vai se dar nos anos que antecedem a volta de Jesus. Se você está com medo da grande tribulação, deixa de ficar com medo. Por quê? Porque vai ser a melhor época da nossa vida. Por quê? Porque nós vamos ver mortos ressuscitando. Porque nós vamos ver o evangelho sendo pregado. Porque o poder do Espírito Santo vai abalar as nações. O evangelho do reino vai ser pregado em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Aí sim Jesus vai voltar. Deus também vai enviar muitos juízos nessa época. Se eu puder fechar a porta ali, eu agradeço. Deus vai enviar muitos juízos nessa época. E se você quer então ter uma imagem clara de como é esse momento na história, eu vou te ajudar. É só você fazer uma conta matemática. Pega assim, o avivamento do livro de Atos, mais os juízos do livro de Êxodo, mas em escala global e intensidade total. É isso que vai acontecer no dia do Senhor. Você vai ter o avivamento de Atos, os juízos da redenção de Êxodo acontecendo ao mesmo tempo na história. E qual é o questionamento que Joel faz aqui? Joel 2, versículo 11, ele fala que o dia do Senhor está próximo, mas como é que ele termina a frase? Quem poderá suportar? Esse é o propósito do movimento Convergência. É discipular o seu coração, para que você possa suportar aquele dia. Não apenas o dia do juízo final, não apenas o milênio, não. Porque quando isso acontecer, não tem mais volta. Mas a questão é o que vai acontecer antes de Jesus voltar. Em primeiro lugar, o aspecto positivo.
quem vai suportar o avivamento que está por vir? Porque quando o avivamento vem, a glória e a fama vêm junto. Se a gente ressuscitar um morto aqui, ressuscita um só. Amanhã está cheio de gente na porta querendo congregar aqui. O que será que a gente vai fazer com a fama, com o dinheiro que entra? Porque você pode pensar assim, nossa, vai estar todo mundo perseguindo a gente. Mas e a parte que existem milagres que, por exemplo, porque você tem milagres e sinais. Por exemplo, os sinais do Antigo Testamento, onde as pessoas ficavam cegas. Já pode pensar nisso? A polícia chega e a gente ora, Pai, em nome de Jesus, faça a tua vontade. E todo mundo fica cego e não consegue prender a gente? Ou seja, será que você pode ter poder nas suas mãos ou você é arrogante o suficiente a ponto de fazer mal para os outros se Deus liberar poder sobre você? Se você tivesse o poder do Espírito Santo agora sobre sua vida, para curar muita gente, você ia servir quem tem necessidade ou criar um ministério para todo mundo vir congregar e dar dinheiro para você e levantar o seu nome como na Torre de Babel, no espírito da Babilônia? Então nós precisamos de discipulado no nosso coração para suportar as dinâmicas positivas do dia do Senhor. Mas nós também precisamos de discipulado para suportar a parte negativa. E qual é a parte negativa? A ofensa que nós vamos sentir, ou a ofensa que as pessoas vão sentir, quando o Deus de amor começar a abalar tudo que pode ser abalado. Porque até agora está tudo bem. Está tudo bem. Ontem eu li algo para os irmãos em Feira de Santana. E eu acho que eu vou ler para você aqui também. Eu não sei se eu coloquei no devocional de ontem, de hoje, ou dessa semana que vem. Mas eu quero ler para você e a gente encerra com isso. Primeiro, abra sua Bíblia em Amós capítulo 3, versículo 6. Amós capítulo 3, versículo 6. Diz assim: acontecerá algum mal à cidade sem que o Senhor a tenha feito? Na século 21 ainda diz, acontecerá alguma desgraça à cidade sem que o Senhor a tenha feito? Acharam aí? Amós 3, versículo 6? Como é que está na sua aí? Será possível tocar a trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Será que sobrevirá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? A pergunta é, acontece alguma coisa de mal a alguma cidade sem que Deus seja o responsável? Não. E aí? Vamos pensar, você crê nisso? Vamos pensar. Indonésia, 2004, 37 mil mortos por um tsunami. Furacão Katrina, 29 de agosto de 2005, destruiu uma cidade inteira, Nova Orleans, que até hoje, se você for lá, você vai ver o resultado de 1.800 vítimas terem sido totalmente afetadas, suas casas, sua economia com isso. Paquistão, 2005, Paquistão, 2005, 75 mil pessoas morreram. Mianmar, 2008, 80 mil pessoas morreram, 1 milhão desapareceram. Chile, 2010, houve um terremoto que deixou 800 mortos e 800 mil desabrigados.
Haiti, o terremoto em 2010 no Haiti matou 200 mil pessoas. Rio de Janeiro, Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, 2011, 900 mortos, 30 mil desabrigados. Japão, tsunami, 2011, 17 mil desaparecidos, 15 mil mortos, 18 mil casas destruídas. Filipinas, 2013, um ciclone deixou 10 mil pessoas mortas. Sem contar o que aconteceu em Mariana. Agora repete na sua mente. Acontecerá algum mal à cidade sem que o Senhor a tenha feito? Você consegue pensar isso? Porque você provavelmente não consegue. Imagina seus amigos que não creem em Deus. Quando isso começar a acontecer muito, porque isso vai aumentar, e eles vão te perguntar, o que você acha disso que está acontecendo? É um fenômeno natural? E você vai dizer, não, é o dia do Senhor. Deus está vindo para reinar, e Ele está abalando tudo o que pode ser abalado. Você vai ter coragem? É por isso que nós existimos. Nós queremos preparar um lugar para a sua presença, mas nós queremos preparar corações para o seu dia. Nós queremos que homens e mulheres estejam preparados para o avivamento, desejem sua presença, mas não sejam tolos. Saibam que tem uma parte negativa lá fora. Se dentro da igreja nós anelamos pela presença, nós precisamos saber, fora da comunhão dos santos, vai existir trevas. Eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti vem nascendo a luz do Senhor, e a glória de Deus já se vê sobre ti. Nós existimos para isso, e de maneira prática, o que deve ser feito? Eu fiquei muito pensativo com isso essa semana. Aqui em Joel, no capítulo 2, no versículo 15, ele diz assim: tocai a trombeta em Sião, decretai um jejum e convocai uma assembléia solene. Então são duas coisas: jejum e assembléia solene. Eu sei que nós precisamos jejuar objetivamente. E eu sei que é importante que tenham reuniões de assembléia solene. Mas eu fiquei pensando, diante do que aconteceu ali em Israel naquela época, eles jejuaram e fizeram uma assembléia solene. E em outros momentos da história isso aconteceu também. Cada crise demanda um nível de jejum e um nível de assembléia solene. Se nós estamos nos encaminhando para a maior crise da história da humanidade, que tipo de jejum deve ser feito? Que tipo de assembléia solene deve ser feita? Porque vai ser por meio de jejum e assembléia solene que corações, vidas e famílias vão ser preparados para as dinâmicas desse dia. Portanto, quando eu olhei essa palavra jejum, eu pensei em algo. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina a jejuar. Quando os discípulos de João chegaram a Jesus e perguntaram: por que nós jejuamos e teus discípulos não? A resposta de Jesus foi que eles não poderiam se entristecer enquanto o noivo estivesse presente, mas iriam chegar dias quando o noivo fosse tirado e então eles iriam jejuar. Ora, o jejum que ele está se referindo ali é um jejum
fruto de saudade e lamento pela ausência da presença de Jesus, da presença física de Jesus. É um jejum não por legalismo, não por religiosidade, e nem para tentar alcançar uma bênção de Deus, mas é um jejum que diz: eu tenho tanta saudade do meu noivo, eu tenho tanta saudade dele, que eu quero jejuar por 2 motivos. Primeiro, porque quem está doente de amor, enfermo de amor, fica sem fome. Mas também porque a maneira que nós somos alimentados pela mídia e por tantas coisas que entram nos nossos 5 sentidos durante o dia a dia, isso vai minando essa paixão. E quando nós jejuamos, nós abrimos o nosso ser para isso de novo. Por isso é importante jejuar nesse contexto de: eu quero jejuar para desenvolver uma saudade da pessoa dele. Mas eu sinto que Deus quer nos levar para além do ato específico de jejum, o ato isolado. Eu creio que Deus quer nos dar um estilo de vida de jejum. E o estilo de vida de jejum significa o seguinte: você nunca jejua pecado. Portanto, o estilo de vida de jejum não é um estilo de vida de santidade. Santidade é o mínimo que todo cristão faz. O estilo de vida de jejum é quando você se abstém do que é lícito, em prol de ter uma vida focada. Quando eu leio essa palavra, declare um jejum, o que veio no meu coração foi: estabeleçam um tipo de discipulado. Tenham um modo de discipulado entre vocês que promova saudade de Jesus, anseio pela sua vinda, a tal ponto que as pessoas comecem a ouvir de Deus especificamente sobre cada um delas, de acordo com a sua consciência, elas comecem a ouvir a seguinte frase: outros podem, você não. Existe algo de ser exclusivo para Deus do jejum. Mas não é só no jejum, tem uma outra palavra na Bíblia que eu acho que tem a ver com o estilo de vida de jejum: nazireus. Deus quer levantar homens e mulheres como nazireus, que no Antigo Testamento eles tinham um tipo de consagração, mas o sentido aí no Novo Testamento é: se todo o povo de Deus desviar, eu estou fazendo um voto. Se não tiver avivamento na minha cidade, na minha igreja, eu estou fazendo um voto. Vai ter avivamento na minha vida, vai ter santidade na minha vida, vai ter fogo na minha vida. Pode minha família não querer, pode minha igreja não querer, eu vou ser um altar para a sua presença. Quando tudo estiver dando errado, eu vou permanecer no muro, dia e noite, falando para você: Senhor, cumpre sua promessa, vem com sua presença. Ó Jerusalém, eu coloquei sobre os teus muros atalaias, que dia e noite não vão parar. Ó vocês que fazem o Senhor lembrado, não descanseis, nem deis ao Senhor descanso, até que Ele estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Ser nazireu é ser um atalaia, é ser alguém que está desesperado pelo dia do Senhor, a tal ponto de dizer: eu não vou parar. Eu não vou parar enquanto Jesus não voltar. É esse tipo de discipulado que nós precisamos. Mas nós precisamos também de um tipo de eclesiologia. Porque ele fala: faça um jejum. E ele fala: estabeleçam uma assembleia solene. No início da igreja, em Atos, eles tiveram 10 dias no cenáculo. A palavra para cenáculo seria o quarto que está em cima. Sabe, tem um quarto que está em cima. Tem um quarto superior. Tem um lugar na presença de Deus superior. Um lugar nas regiões celestiais superior. Que o Senhor fica chamando as pessoas: sobe para cá, que eu quero te mostrar o que eu vou fazer. Sobe para outro nível, que eu quero te mostrar o que eu quero fazer nessa geração.
Existe esse lugar que quando a igreja se reúne para orar, ela não está mais simplesmente no lugar, mas ela está sendo levada a tomar a sua posição nas regiões celestiais, assentada com Cristo ao lado do seu noivo, ao lado do Messias, e intercedendo para que ele libere sua autoridade sobre a terra. Sabe o que eu creio? Que se para o início da igreja eles tiveram uma assembleia solene de 10 dias, eu creio que Deus está nos chamando como igreja para uma assembleia solene e perpétua até que Ele venha. Porque nós estamos diante do maior avivamento da história da humanidade. E por isso nós precisamos de uma assembleia solene correspondente a isso. E nós precisamos de um discipulado, de uma consagração, de uma intensidade para Jesus correspondente a isso. Nós precisamos da unção de Jeremias, fogo nos meus ossos. Nós precisamos disso, irmãos. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu não estou aqui de uma posição ensinando você a fazer algo que eu estou fazendo. O que eu sou é só um mendigo falando assim: eu descobri um lugar que tem pão. Gente, que tal a gente ir para lá? Eu descobri uma coisa que na presença de Deus nós temos tudo o que nós precisamos. Quem sabe nós começamos a colocar a nossa vida ao redor dessa presença, a criar nossos filhos ao redor dessa presença, a desenvolver tudo que nós fazemos no ministério e na vida prática ao redor dessa presença. Espírito Santo, eu te peço, libera, Senhor, um chamado para os nazireus aqui, Senhor. Homens e mulheres que vão decidir por santidade, mas também vão decidir por radicalidade, de ir além da norma, além da média, mas ser intenso, amar ao Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma, todo o entendimento, com todas as forças. Não é algo simples, mas a cidade de Montemor, o estado de São Paulo, a nação brasileira e as nações estão esperando os nazireus. Há um clamor no coração de cada pessoa perguntando: você fala sobre Deus? Muito legal, mas eu queria que você me mostrasse Deus. Deus tem uma estratégia no fim dos tempos: levantar homens e mulheres consagrados a Ele, levantar comunidades que estão numa assembleia solene e perpétua perante sua face, dia e noite. Essa semana a gente começou a sentir isso muito forte, e Deus pegou alguns irmãos daqui e colocou eles para orar de madrugada. Já não basta ter oração durante o dia, eles disseram: a gente quer ser os caras que estão à noite, porque à noite é o horário onde tem mais pecado acontecendo, e fica subindo o incenso de pecado. E eles disseram: nós vamos levantar um contra-incenso, nós vamos estar aqui. E eu senti essa semana, a oração de madrugada tem uma ligação muito forte com o Ministério de Justiça. Lucas 18. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, embora pareça demorado. Tem essa parte. Anos orando e parece que não está acontecendo nada. Anos clamando para avivamento e parece que não está acontecendo nada. Mas Deus está dizendo assim: calma, filho, eu estou acumulando suas orações, porque no dia do meu filho, no dia do Senhor, tudo o que eu vou fazer nas nações é em resposta à sua oração.
os juízos que Deus vai enviar contra as nações e o avivamento que virá sobre as nações, ele está sendo gerado nesse tempo pela igreja que decidiu que o altar é mais importante que o palco, que a plataforma. Senhor, nós queremos um lugar para a sua presença, Senhor. Nós não queremos um ministério, nós não queremos ser conhecidos, nós queremos um lugar para a sua presença. Nós queremos um lugar para a sua presença. Nós queremos que você se sinta à vontade. Queremos que você encontre aqui homens e mulheres que desejam você mais do que a própria vida, Deus. Oramos pedindo que o Senhor pegue os improváveis, aqueles que não são, para confundir os que pensam que são. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos chamou de seus. Pois Ele disse: me amem. Arrebataste o meu coração. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos chamou de seus. Pois Ele disse: me amem. Arrebataste o meu coração. Eu sou teu e tu és meu. Essa é a minha promessa, meu voto solene. Com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei. Eu te amarei de todo meu coração, alma e mente. Derrama minha oferta de adoração. Eu te amarei. Eu te amarei. Jesus, eu sou teu. Vamos ficar em pé. E pra sempre Vamos ficar em pé. não desejo nada. Diz isso para Ele. Além De todo o teu coração, diz isso para Ele. está Jesus, eu sou teu e pra sempre não desejo nada além de contigo estar. Jesus, eu sou teu e pra sempre
Essa é a minha promessa, meu voto solene. Tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei. Eu te amarei de todo meu coração, alma e mente. Derramo minha oferta de adoração. Eu te amarei. Eu te amarei. Essa é a minha promessa, meu voto solene. Tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei. Eu te amarei de todo meu coração, alma e mente. Derramo minha oferta de adoração. Eu te amarei. Eu te amarei. Jesus, eu sou teu e pra sempre não desejo nada além de contigo estar. Jesus, eu sou teu e pra sempre não desejo nada além de contigo estar. Jesus, eu sou teu e pra sempre não desejo nada além de contigo estar. De contigo estar. De contigo estar. De contigo estar. Eu sinto que muitas vezes nós podemos pensar que esse voto, a nossa resposta em jejum e Assembleia Solene são coisas que nós devemos a partir de agora começar a fazer para o Senhor e então depois dessa palavra eu preciso orar mais, eu preciso orar de madrugada, eu preciso fazer jejum, eu preciso fazer. Eu sinto muito forte que esse voto tem a ver com um voto de paixão e amor pelo Senhor. Então, não é nada que você precise fazer para o Senhor a partir de agora, mas é um desejo profundo de estar diante dEle, um desejo profundo de somente estar na presença dEle. Não tem a ver com fazer, mas sobre estar diante do Senhor e queimar de amor e paixão por Ele. Eu queria que a gente cantasse esse último verso da música para isso ficar cravado e gravado em nossos corações. Dá-nos um só desejo, Senhor.
Dá-nos um só desejo, Senhor. Pra sempre não desejo nada além Uma só coisa, de contigo estar. uma só coisa é necessária. Jesus, Uma só coisa é necessária. sou teu, e pra sempre não desejo nada além de contigo estar. Jesus, eu sou teu, e pra sempre não desejo. Escreva estas palavras em nosso coração, Senhor. Libera um só desejo, uma só paixão de estar com o Senhor para sempre. E pra sempre Nós queremos mais de Ti, Jesus. Tu és a nossa obsessão. Tu és o nosso único desejo. eu sou teu, não desejo nada de contigo estar. Jesus, eu sou essa é a minha promessa, meu voto solene, com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei. Eu te amarei de todo meu coração, alma e mente. Derramo minha oferta de adoração. Eu te amarei. 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 Nos votos de casamento, no fim das contas, o que os votos são é uma promessa, é um voto solene de que eles vão amar um ao outro até o fim e abraçar as implicações práticas disso até o fim. E quando nós falamos sobre Deus, a questão é que não há na carne humana nada que nos habilite a amar a Deus. Ou seja, não existe nada na carne humana que nos capacite a cumprir esse voto. Mas existe uma chave aí.
é que o desejo e a decisão de fazer, assim como no casamento, dizer para Deus: eu estou fazendo um voto de te amar para sempre. Isso abre porta para que o Espírito Santo te visite e te empodere a cumprir esse voto. É por isso que amar a Deus não é um conselho que a Bíblia te dá, é um mandamento. Não é importante amar a Deus, é essencial. Sem isso, não tem como começar nada. Portanto, eu quero que você entenda, mais real do que os votos que um homem e uma mulher podem fazer no casamento, e depois que você casa, você percebe isso, que não tem a ver com simples emoções. É uma decisão que você toma para a vida toda. Talvez você frequenta a igreja, vem na sala de oração, mas será que você objetivamente tomou uma decisão de que você vai amar a Deus para sempre, vai segui-lo como um discípulo para sempre? Se você não fez isso ainda, eu quero que você faça agora, eu quero te encorajar a fazer isso. Porque pode ser que até hoje você foi um religioso, um frequentador de igreja, mas nunca teve uma aliança pessoal com Jesus. Senhor, em teu nome eu peço que o teu Espírito atraia nossos corações para um compromisso maior com o Senhor e sua santidade. Que o Senhor nos atraia para um compromisso mais profundo com a preparação do dia do Senhor e a preparação de um lugar para a tua presença. Que essa semana seja uma semana que essa realidade se desenrole em outros detalhes, para que possamos ser totalmente teus cada vez mais, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se você desejar ofertar, nós temos aqui dos lados. Nós queremos, então, agradecer aos irmãos da igreja lá em Montemor, a vida do Ângelo, os demais irmãos, o Esdras, o Vitor, e mais alguns que a gente não está lembrando o nome agora. Agradecemos por essa manhã, pela palavra, muito oportuna. E eu só queria tecer alguns comentários, informar para o Ângelo que você não está falando só para a Feira de Santana, está falando para a Bahia, várias cidades aqui da Bahia, e mais 11 estados aqui do Brasil, né? Tem várias pessoas, vários estados, várias cidades desses estados acompanhando esse encontro. Então, assim, é uma porta, né, que a pandemia trouxe para o povo de Deus, e a gente agradece a Deus também pela pandemia, porque o alcance por esse modelo chegou bem mais distante do que a gente esperava. A gente lançou o cartaz rápido, acho que foi em 15 dias a gente resolveu fazer isso, e espalhou através das redes sociais, e muitas pessoas pediram para chegar. Então nós temos mais de 300 pessoas inscritas. É certo que muitas são famílias, estão juntas, outras foram suas congregações hoje pela manhã e certamente irão à noite também. Mas temos um bom número de pessoas participando, então somos agradecidos imensamente. Queríamos só complementar algumas coisas do que Ângelo falou, para nós encerrarmos esse primeiro momento.
assim, havia dúvida da minha parte sobre de onde vinha essa questão da pandemia, se veio do inferno ou vinha de Deus. E aí eu recebo aquela Revive Israel, uma revista eletrônica que vem por e-mail, e o Ash, ele fala uma coisa muito interessante, seria bom que cada um acompanhasse de perto, né? E ele fala que Deus não quer que nós soframos, né? Mas ele percebe que o avanço maior espiritualmente para o seu povo é na hora que vem essas pressões sobre nós. No geral, desde quando eu me entendo por gente, né, que passei a ser cristão, nunca vi a igreja prosperar em tempos de bonança, de tranquilidade. Ela sempre vai adiante quando ela está vivendo sob pressão. E Deus sabe disso muito bem, que o homem caído, ele não consegue alinhar a vida normal, natural, do dia a dia com a vida espiritual. É claro que isso não é uma regra geral, mas a maioria dos casos a igreja funciona assim. Ela, quando ela está em paz, ela tranquiliza, ela não quer agir muito, mas quando a pressão vem, então muitas coisas precisam sair. Ele disse também que a gente precisa perceber que numa ação como essa, como o Ângelo citou aí em Joel, naquele exato momento tem alguns lances de alegria. O povo de Israel estava saindo do Egito bastante alegre, estava se livrando do cativeiro, mas em compensação havia ali sofrimento, morte para aqueles que estavam ficando. Então ele diz que nesse momento a gente precisa discernir o que é que vem de Deus e o que é que vem do diabo também. A pandemia, de alguma maneira, trouxe o povo para dentro de casa, para conviver com família, revelou corações, revelou medo em corações de alguns filhos de Deus. E isso é uma oportunidade para a gente fazer o caminho de volta, procurar consertar e voltar atrás. E tem um texto, né, como o Ângelo falou aí, tem um texto em Crônicas que a gente gosta muito quando se trata de orar, né, se o meu povo e tal, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e tal, e aí eu vou restaurar. A gente gosta muito disso quando a gente está falando de oração, mas o verso 13 desse texto deixa claramente que essa é uma coisa que foi o próprio Deus que produz, quando ele diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí ele vem com o verso seguinte: e o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e tal, se arrepender, convencer do seu mau caminho, então eu sararei a terra. Então, Deus assume claramente a responsabilidade como ele que causou a dificuldade. E isso ele não faz em vão, ele não faz porque ele gosta de ver o homem sofrer, ele faz porque ele quer atrair o homem para mais perto dele, e nós precisamos aproveitar esse momento que nós estamos vivendo para alinhar as coisas, ver aqueles que lideram, ver como é que estão o rebanho, se há temores, se há medo. O medo não é parte da vida cristã, ela, muito pelo contrário, ela cancela a disposição de caminhar, de servir a Deus, inibe, né, a graça de Deus na vida do filho dele. Então a gente precisa aprender a conviver com essas situações, sabendo que nós temos aquele que vai nos orientar. Se a gente está debaixo dessa proteção, certamente Deus vai julgar, sem, no entanto, punir aqueles que são seus filhos, né? Vai permitir dificuldade e tribulação, mas para proximidade. Assim como um pai, ele castiga o seu filho para o bem dele, para a alegria do próprio pai e do seu filho, assim Deus propõe situações como essa, e muitas que o Ângelo citou na sua pregação, vários acontecimentos. Isso é para despertar o seu povo para seguir adiante. Então, sentimos-nos agraciados pela palavra, pelo aquilo que o Senhor falou através do Ângelo, das músicas nessa manhã, e queremos renovar o convite para que às 19h30 possamos estar novamente juntos e poder ouvir. Dessa feita vai ser o Haroldo Alves, que vai estar ministrando também para a gente nessa noite e amanhã pela manhã. E nós vamos seguir
pensando, né? Cada palavra que está sendo dita. Gostei muito dessa participação dos jovens acordando de madrugada para orar. Gente, isso só Deus pode mover um coração assim, e a gente tem muita esperança que Deus vai levantar essa geração em meio a essa perdição, que existe um povo chamado e que vai mudar de fato a história. Então, Deus abençoe a todos, e até às 19h30 nós vamos encerrar a nossa reunião nessa manhã. Obrigado.